Daniel capítulo 9. Vou fazer inicialmente uma introdução, relembrando os irmãos a respeito da jornada do povo de Deus na face da terra. Primeiramente, Deus os levou ao Egito, onde formaram uma nação. E Deus tirou Israel do Egito pela mão de Moisés, conduzindo-o ao deserto, e depois por Josué tomaram posse da terra prometida, não sendo na verdade fiéis a Deus no tempo que estiveram na terra prometida. E por causa desta infidelidade, Deus os levou em cativeiro à Caldeia, na Babilônia. Ali ficaram em pouco número, muito diminuídos, porque foram assolados pelas nações, porque não tinham proteção de Deus, desviados como estavam. E Deus prometeu a eles um cativeiro de 70 anos, é para que eles deixassem a idolatria. E de fato, depois do cativeiro de Babilônia, não se vê mais em Israel, no povo israelita, algum apego a imagens de escultura. Não se ouve isto mais nos evangelhos, aquela coisa do Antigo Testamento de muita idolatria cessa. E o estudo de Daniel, ou a vida de Daniel, transcorre nesse tempo de cativeiro. Estando em cativeiro, Daniel compreendeu, capítulo 9, verso 2, Daniel compreendeu esse cativeiro. O verso 2 diz: no ano primeiro do reinado de Dario, filho de Assuero, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel entendeu, estudando a Bíblia, no caso, os livros passados, livro de Jeremias, ele entendeu. E passou a orar, jejuar, clamar a Deus. E Deus envia para ele um anjo com uma mensagem, dando a ele explicações. Interessante que Deus não fala mais de 70 anos de cativeiro, mas Deus passa a falar para ele de 70 semanas. Vamos ver aqui em Daniel mesmo, capítulo 9, no verso 20, quando Daniel escreve narrando o que lhe aconteceu. Diz ele: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, ou anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu, e falou comigo, e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Observe que um anjo vem, o anjo Gabriel, para declarar para ele a visão. É uma revelação que Deus lhe dá. 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade
e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Paremos. O anjo vem e diz para ele: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade. Falamos do cativeiro, mas não falamos de Jerusalém, a cidade santa do povo de Israel. Mas atenção, figura da verdadeira Jerusalém, que é dos céus. A cidade de Jerusalém, naquele tempo do cativeiro, estava destruída. O santuário, o templo que Salomão tinha feito com muita sabedoria e riqueza, estava destruído. E veio o anjo Gabriel e disse: 70 semanas. Mas 70 semanas para o quê? Observem bem este verso para compreenderem o que estaria ocorrendo nas 70 semanas. Verso 24, vamos repetir com calma. Diz a palavra assim: para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Observem que esses objetivos, eles estendem-se, irmãos, indefinidamente. Por quê? Por exemplo, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, isso é dia após dia. Hoje, ainda que o sacrifício em Cristo Jesus foi naquela ocasião, e de uma vez ele apresentou o sacrifício, a oferta agradável a Deus para perdoar o pecado de toda a humanidade em todo o tempo, mas esse efeito continua até hoje, a cada um de nós, nos novos que vêm para a igreja, os novos salvos e outros que ainda poderão ser salvos. Observem ainda: trazer a justiça eterna. Isso aí só vai se dar na eternidade mesmo. Mas ainda, selar a visão e a profecia, ou seja, cumprir toda a visão e profecia, é só mesmo na vinda de Jesus e a eternidade. E ungir o Santo dos Santos, significa isso, os lugares santos estarem preparados. Mas isso tem repercussão e amplitude muito maior, e que atinge a cada um de nós que somos chamados casa de Deus, morada de Deus em Espírito. Então, para toda a comunidade do povo de Deus ser ungida, salva, como morada de Deus em Espírito, isso vai até a última alma ser salva. Então, as 70 semanas englobam um tempo que avança até atingir a eternidade. Continuemos. Agora o verso 25 vai dar detalhes das 70 semanas. 70 semanas, número de mistério. Começamos assim. O número 7 para Deus é mistério. Mistério para nós. Tudo é múltiplo de 7. São números de Deus. 7 significa plenitude. Pode significar infinito ou apenas um tempo determinado na ciência de Deus para cumprir-se um propósito de Deus. Então 70 semanas significam 70 vezes 7 dias. Não é 490 dias nem anos. É 70 vezes 7. Que nem Jesus disse, para perdoarmos aqueles que nos ofendem. Quantas vezes? 70 vezes 7. Assim também os dias de Deus são indeterminados e avançam numa amplitude até se completar o propósito. 70 vezes 7, 70 semanas. Verso 25, então, continua.
sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O anjo deu início da contagem das 70 semanas. Quando vai começar a contar o tempo? Quando saísse a ordem para reconstruir a cidade de Jerusalém que estava destruída. Tornar a levantar o templo de Deus que estava destruído. Isso aconteceu no Império Medo-Persa, talvez 500, 600 anos antes de Cristo, quando o imperador persa chamado Ciro, do qual está profetizado em Isaías 44 e 45, ele assumindo o império, no primeiro ano já fez um decreto, que todo judeu, todo israelita, onde quer que estivesse, que se levantasse e fosse a Jerusalém e reedificasse a cidade e fundasse o templo. Então, quando saiu esta ordem, é o começo da contagem do tempo. 70 semanas. Tudo destruído em Israel, mas seria reedificado agora. Durante que tempo? 7 semanas. O que mais? 62 semanas. Totalizando 69 semanas. E toda a cidade e a nação seria reedificada, o templo seria levantado, mas com angústia, tempos angustiosos, tempos difíceis. E assim foi. Salomão construiu fácil, em 7 anos. Fácil porque a nação estava em glória, uma multidão de gente. Riqueza, sabedoria dada especialmente por Deus. 180 mil trabalharam, enquanto nós vamos ver o povo de Israel voltando para reconstruir a cidade com poucos milhares e pobres, e sem um Salomão. E mais a diversidade das nações vizinhas que eram contrárias. E mudava o imperador, mudava a ordem. Mas foi construído tudo. Mas vamos repetir: 70 semanas. Começou quando? Com a ordem para reconstruir a cidade de Jerusalém. E um período das 70 semanas é 7 semanas mais 62, totalizando 69 semanas, que iria desde o decreto para reconstruir a cidade até a vinda de Jesus, o Messias. É a vinda que já passou, quando ele se manifestou, vindo por Maria, nascendo na cidade de Belém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus nasceu, vamos dizer assim, numa linguagem mais fácil, completou-se 69 semanas das 70. Então, a última semana das 70, percebemos aí, quando Jesus veio, o Messias veio, o príncipe veio, terminou 69, começava agora o período da última semana, os últimos 7 dias. Última semana, uma semana, mas são 7 dias, número de mistério outra vez. Entendo já, e vou adiantando nessa afirmativa, que de Jesus chegando na terra, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei e dar-nos adoção de filhos. Quando isso estava acontecendo, estava partindo já o relógio dentro da última semana. Jesus manifesta ao mundo até completar todas as coisas, todo esse tempo, já está em quase 2000 anos. Para Deus está dentro da última
semana. 7 dias. 7 dias, grande, né, irmão? Pedro disse que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então 2000 anos ser 7 dias não é nada, porque primeiramente o tempo não é contado numericamente como os homens falam, são formas figuradas e de mistério de Deus. Mas continuemos entrando no verso 26. Depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Só até aqui por enquanto. Estamos dentro da última semana. Depois das 62 que já passaram e das 7 que foram ainda anteriores, ou seja, depois das 69 semanas já passadas, Jesus seria tirado. E não foi tirado mesmo? Foi tirado. Tanto que ele disse: mais um pouco de tempo me vereis, outro pouco de tempo não me vereis. E assim Jesus fez uma colocação que na verdade é: mais um pouco de tempo não me vereis, porque ele ia morrer e ser sepultado. E outro pouco de tempo me vereis. E naturalmente não o veriam mais, disse Jesus, porque voltaria para o Pai. Então Jesus foi tirado. Tanto que em Atos dos Apóstolos diz: aquele que dentre vós foi recebido no céu, convém que o céu o retenha até que se completem todas as coisas. Então Jesus foi tirado dentro da última semana. Continuando, verso 26. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. Para quê? Jesus estava sendo levado para o Calvário. No caminho muita gente lamentava, as mulheres em especial. E Jesus disse para que elas não chorassem por ele, chorassem antes por elas mesmas e seus filhos, porque chegariam dias em que se diria: bem-aventurada aquela que não gerou. Porque Jesus já tinha dito que viriam os exércitos inimigos, iriam destruir a cidade e não ficaria no templo pedra sobre pedra. Era dias de vingança, porque em poucos minutos antes, todo o povo judeu reunido, quando Pilatos apresentou Jesus: eis o homem, quem farei de Jesus chamado Cristo? O que a turma disse? Crucifica-o. E Pilatos disse: vou crucificar o vosso rei? O que eles disseram? Não temos outro rei, não ser César. Pilatos pediu água, lavou a mão diante do povo e disse: estou livre do sangue dele. E a multidão clamou: caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E Jesus disse: não passará esta geração. Tanto que Jesus foi morto, sepultado em torno do ano 30. Nós estamos em 2004, no ano 30 mais ou menos. No ano 70, praticamente 40 depois, naquela mesma geração, os romanos vieram, cercaram a cidade e misericórdia. Foi uma chacina. Destruíram tudo, destruíram a cidade e destruíram o templo. Não deixaram pedra sobre pedra. Por isso que a palavra aqui diz o quê? Jesus não será mais, que Jesus ia embora. E foi recebido no céu. Mas o povo do príncipe que há de vir. Quem é o povo? Os romanos. Quem é o príncipe que veio liderando?
um general chamado Tito. Inclusive até hoje se encontra ainda os desenhos no Arco do Triunfo lá em Roma, da destruição de Jerusalém. General Tito. Mas observe que a ênfase da palavra não é o príncipe, é o povo do príncipe. O sujeito da oração, o núcleo do sujeito é o povo. Tem até a questão de português aí. E essa destruição da cidade, do santuário, diz aqui que é como uma inundação. Quando a palavra fala de inundação, não é só questão de água, não. Quando trata-se de quantidade de pessoas, refere-se também à água simbolicamente. E uma inundação, quando diz aqui uma inundação, é porque veio uma quantidade de exércitos, soldados romanos muito grande, para destruir o povo judeu e a capital de Jerusalém. Será com uma inundação. Não é água, não. É exércitos de Roma. Naquele tempo não falava exército como hoje nós falamos, falava de legiões. Continua o verso 26 para terminar. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. O que foi revelado para Daniel? Jesus morria, não estaria mais conosco. Isso seria dentro da última semana. Também viriam o povo, os romanos, destruiriam a cidade e o templo, uma grande inundação. Até o fim haveria, e estavam determinadas assolações. Desde que Jesus subiu ao céu e houve essa destruição, no mundo não cessaram as guerras até o fim. Conforme diz a palavra, haverá guerra. O que mais? Estão determinadas assolações. Daquele tempo, irmãos, que foi o ano 70, ou da morte de Jesus para cá, o mundo está em assolação. Não se percebe isso? Nosso tempo é tão curto. 20, 30, 40, 50, 60, Montito 80 anos só, de um período que vai a quase 2000 anos. Não se sabe, não se percebe muito o que aconteceu em 2000 anos, mas o mundo está sendo assolado. A destruição das matas, dos desertos, a poluição dos rios, do mar, do ar, não é de agora, já vem de tempo. Mas continuemos. Verso 27. Diz a palavra aqui: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Até aqui por enquanto. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Ele quem? Só tem dois sujeitos no texto: o Messias e o povo do príncipe que há de vir. Os romanos fizeram concerto? Os romanos nunca fizeram concerto com ninguém. Eles vinham, impunham a força, tanto que é comparado a um domínio de ferro. E também não cabia ao povo fazer acordo ou aliança ou concerto. Isso é próprio da liderança. Então não cabe o sujeito, o povo. Mas observe que Jesus, o Messias, fez um concerto com muitos. E por que período? Que período? Eterno. Tanto que no dia mesmo da ceia, quando Jesus estava se entregando à morte por nós, ele tomou o pão e disse: esse é meu corpo que é partido por vós. Depois tomou o cálice e disse: este cálice é um novo testamento, ou aliança, ou concerto, ou testemunho no meu
sangue, que é derramado por vós. Em outra palavra diz, por muitos, por aqueles que aceitam. Jesus derramava o seu sangue, dava a sua vida para perdão dos pecados. E o seu conserto foi para a eternidade. O sacrifício de Jesus perdoa para sempre. Mas aqui está dito quanto tempo? Uma semana. Por que uma semana? O 7 de mistério outra vez. E um 7 que atinge até o fim. Que já estamos na última semana. 7 que vai atingir o fim. Observe que em questão de número, irmãos, é perigoso, porque é número de Deus. Jesus na cruz falou para aquele malfeitor que naquele dia, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é esse hoje? Indeterminado. Por isso mesmo está escrito, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos. Qual é esse hoje? E já Paulo escreve, eis aqui hoje o dia aceitável, eis aqui hoje o dia da salvação. Que dia é esse? Que tempo é esse? Indeterminado, mas estende-se desde a revelação de Cristo Jesus até o fim. Então Jesus veio e fez um concerto com muitos. Não fez com todos porque não quiseram. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. E um concerto que é eterno, representado nesses 7 dias de uma semana. Mas atenção, na metade da semana fará cessar sacrifício e oferta de manjares. Até aqui. Esse que faz o concerto, a aliança, que estabelece um novo testemunho, um testamento, ele faz cessar sacrifícios e ofertas na metade da semana. O que significa isso? Vamos abrir em Hebreus capítulo 10 e entender o que estamos falando. Observem que houve um concerto de Deus com o povo de Israel. E Jesus estabelece um novo concerto. Quando Jesus diz um novo concerto, significa que é outro. E significa também que houve um anterior. E o anterior nós sabemos que foi o concerto do Sinai, no qual o povo não manteve fidelidade, porque foi só receber a ordem, os 10 mandamentos, já estava adorando um bezerro de ouro. Tanto que Moisés desceu e quebrou as tábuas da lei, porque o povo já tinha quebrado a aliança, o pacto, o testamento, o concerto. Eu falei Hebreus 10. Diz a palavra desde o primeiro verso, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Olha, a lei não é precisão da vontade de Deus. Tudo aquilo é figura, é uma representação para entendermos as coisas celestiais. E não aperfeiçoava ninguém. Certo é que se alguém fazia as prescrições, cumpria as ordens da lei corretamente, porque era o que eles tinham no momento dado de Deus, eles eram justificados. Mas observe que ninguém era justificado pela lei, que ninguém conseguia cumprir. Por isso é que se fazia sacrifícios e oferta de manjares, que era um tipo de apresentar a Deus algo para alcançar o perdão, sacrifício para perdão dos pecados. Por quê? Pecava.
porque não cumpriam a lei. Mas até os sacrifícios eram figuras colocadas pela lei para dar ao pecador a oportunidade de ser perdoado. Verso 2 continua a dizer: de outra maneira, teriam deixado de se oferecer sacrifícios e ofertas de manjares, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano, diz o verso 3, se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes e de cordeiros tire pecados. Verso 5, pelo que entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações, ofertas pelo pecado, não te agradaram. Quem é que entra no mundo e que não era do mundo? Jesus. Jesus vindo, veio já dentro da compreensão que aqueles sacrifícios não agradavam a Deus e nem podiam tirar pecado. Era só figura, uma simbologia. Verso 7. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. De quem estava escrito no princípio do livro? De Jesus. Ele é o alfa, é o princípio, o alfa e o ômega. E Jesus vem para cumprir a vontade de Deus. Verso 8. Aí considera Jesus isso: como acima diz, sacrifício, oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui vem, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Tira o primeiro concerto, a primeira aliança, o primeiro testamento, feito lá no Monte Sinai, pela mediação de Moisés. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, o novo. Verso 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma só vez. Então, aqui em Hebreus está escrito, mostrando, explicando, que quando Jesus veio à terra, foi para tirar a figura, estabelecer o que é válido, tirar o sacrifício da lei e apresentar o sacrifício dele mesmo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele chegando diz: tira então o primeiro conserto, afasta o sacrifício e holocausto que o Senhor não quer, não te agrada e não perdoa pecado. Tira e estabelece um novo conserto. Agora compreendemos: no seu sangue que é vertido por nós, dava a ele sua vida para termos o perdão dos nossos pecados. Não foste comprado com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus. Mas tira o primeiro, tira o conserto. Voltando agora a Daniel, capítulo 9, verso 27. Jesus faz um concerto de uma semana, já entendemos, 7 dias, entendemos mais, 7 é plenitude, concerto eterno da nossa salvação. Mas no meio da semana, ele faz cessar, parar, sacrifício e oferta de manjares, porque quando ele morre na cruz do Calvário, é inútil todo e qualquer sacrifício da lei, porque o verdadeiro sacrifício que perdoa os pecados já se cumpria em Cristo Jesus. Por isso que lá em João capítulo 1,
talvez verso 17, é que diz assim: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. Tira a figura e estabelece-se a realidade. O que é simbólico e não tinha efeito por aquilo que é eficaz no perdão dos nossos pecados. Mas quando foi isso? Na metade da semana. Quanto que é metade da semana? 3 dias e meio. Então vamos entender. Quando Jesus morria na cruz do Calvário, pagava pelos nossos pecados? Sim ou não? Então não precisava mais fazer morte de cordeiros, nem de pombos, nem de bodes, nem de novilhos. Ele fez cessar tudo. Tanto é que lá no templo, o que aconteceu no templo? Rasgou o véu de alto a baixo, mostrando que o caminho de acesso a Deus estava aberto. Então Jesus morria em que época das 70 semanas? Na última semana, mais precisamente na metade da semana. Então Jesus nasceu, 69 semanas tinham passado. Corre alguns anos, uns 30 e poucos anos, Jesus morre, metade da semana. Então aquele tempo da vida de Jesus é simbolizado como metade da semana. Mas foi 30 e poucos dias, irmão. Fazer o quê? É 30 e poucos dias. Simbologia de Deus. Se o fato foi curtinho, 30 e poucos dias, mas o efeito é eterno. Eterno. Esse é o valor em Cristo Jesus. Agora, da morte de Jesus até a eternidade, quanto tempo? 3 dias e meio. Só que desses 3 dias e meio, nós já estamos vivendo há quanto tempo? Quase 2000 anos. 1974, mais ou menos. Mas para Deus é 3 dias e meio não acabados ainda. Pra vocês verem o quanto nós estamos perto do fim, irmãos. Quanto nós estamos perto do fim. Quanto tempo falta para Jesus voltar? Para vir a glória? Menos de 3 dias e meio. Mas 3 dias e meio de Deus. Já está transcorrendo 1974 anos mais ou menos. Deixando marcado aqui em Daniel 9, outra vez vamos para Hebreus. Mesmo capítulo. Continuando. Aqui ainda continua a falar, no verso 14, porque com uma só oblação, porque Jesus com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com ele depois daqueles dias, o concerto que ele faz, Jesus faz um concerto depois daqueles dias, diz o Senhor: porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas, onde há perdão destes, não há mais oferta por pecados. É aqui que cessa sacrifício e oferta de manjares. E logo depois, olha que bonito, no verso 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, a sua carne rasgada por nós. A lei não deixava ninguém entrar na presença de Deus, tanto que o sacerdote, um só e uma vez por ano, entrava lá, aspergia o sangue do sacrifício e saía fora, e abençoava o povo que estava lá fora esperando, nem entrava no recinto. Agora, com o sacrifício de Cristo Jesus, qual é a palavra? Vamos ter ousadia e entrar na presença de Deus.
Então não precisa mais oferta e sacrifício de manjares. Voltemos a Daniel 9. Verso 27, para encerrar. Estamos falando sobre o fato de que na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Aí sim, irmãos, por favor, atenção. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, até o fim. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Observe que Jesus morrendo metade da semana, ressuscita, fica 40 dias, sobe para o céu e nós não o vemos mais, metade da semana. Mas de lá para cá, nessa última metade da semana, 3 dias e meio últimos, o que estaria sobre o mundo é o assolador. Virá o assolador. E isso vai ficar até quando? Até o fim. E depois? O que está determinado será derramado sobre o assolador. Jesus, na sua vinda gloriosa, vai cessar toda aflição, toda assolação e vai destruir o assolador. Quem é o assolador? O mundo jaz no maligno. Ele veio para roubar, matar, destruir. Ele é o assolador. E quando Jesus vier no resplendor da sua vinda, vai ser destruído o assolador. Deus vai desfazer do inimigo das nossas almas apenas no assopro da sua boca, pelo seu hálito. Aí sim, aí entramos na eternidade e não conta mais dia nenhum. Pergunto, irmãos, estamos ou não estamos no fim? Pelo menos há 3 dias e meio, né, da eternidade. Tirando 2000 anos. Tirando 2000 anos. Um pouquinho, vamos entrar em Apocalipse. Vamos ler Apocalipse 12. Entretanto, é importante fazer menção que no capítulo 11, de 7 trombetas que tinham que ser tocadas, a 7ª, a última, é tocada. A cada toque de trombeta, algo acontece, ou algo passa a transcorrer, desenvolver-se dos desígnios de Deus. E quando é tocada a 7ª trombeta, que é a última de 7, na visão do Apocalipse, esta ainda não é a trombeta, soará a voz do arcanjo, não. Isso aqui dentro da numeração do Apocalipse. João tem algumas visões. E no capítulo 12, a primeira visão é: viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Para um pouquinho. Qual é a visão? É visão. Uma mulher, que mais? Detalhes. Vestida do sol, lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas, grávida e já em dor de parto. Que mulher é essa? Vamos continuar. Verso 3: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas,
e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Primeira visão da mulher grávida, já para dar à luz. Depois um dragão, que arrastou um terço das estrelas do céu, que parou diante da mulher para tragar o filho. O verso 5 diz que a mulher deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quem é que foi arrebatado para Deus e o seu trono? Quem? Jesus. Então quem é a mulher? Não, Maria? É a igreja. Maria é figura da igreja. Tanto que essa mulher está vestida do sol. Maria nunca esteve vestida do sol. Os pés sobre a lua. A lua é esse cabelo de seus pés. Ela é representada pela lua. Precisamos entender esses sinais, essas figuras. O sol representa Deus. A lua é um corpo celeste que não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. A igreja é quem deve resplandecer a luz de Deus. Tanto que Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Antes tinha dito: eu sou a luz do mundo. Depois de vós sois a luz do mundo. Ele é o sol e a igreja a lua. E as 12 estrelas significam as 12 tribos de Israel, que o povo de Deus é contado nas tribos numeradas de Israel. Continuando. Verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Quando dá 1260 dias? 42 meses. Quando dá 42 meses? 3 anos e meio. Aí está a figura outra vez dos 3 e meio. Não importa se é dias, não importa se é anos, é 3 e meio. É o número representativo da metade da última semana. Observe que não é Maria pelo fato também de que foi para o deserto com asas de grande águia. Maria nunca foi para o deserto fugido de nada, mas a igreja teve que fugir, porque entrou em terrível perseguição, ou passou a ser perseguida terrivelmente. E durante esse tempo, verso 7, houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou no céu, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Jesus triunfando na cruz do Calvário, subindo glorioso para o céu. Teve limpeza lá no céu. Põe para baixo aquele que é rebelde aqui em cima, e Satanás é expulso do céu. Verso 10, ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia ou de noite. Verso 12, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Agora atenção, diz o verso 12 ainda: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Agora entendam, por que Jesus morre na metade da semana?
é sepultado, ressuscita, vai para o céu. Vamos dizer assim, humanamente falando, no céu há uma batalha, Satanás é expulso, vem para a terra, e aí estamos nós aí, com o diabo irado ainda. Ele já é ruim, ele irado então. Por isso que diz lá em Daniel capítulo 9, verso 27. E sobre as asas da abominação virá o assolador. Estão determinadas assolações até o fim. O diabo desceu até nós, misericórdia. E muita gente pensa que está tudo bem. E esquece que Jesus disse: basta cada dia o seu mal. E o mundo jaz no maligno. E a iniquidade iria multiplicar-se, e o amor... E isso tem acontecido gradativamente durante 2000 anos quase. Se Deus deixasse solto, mas Deus tem espalhado isso pelos séculos para chegar até nós e nós sermos salvos. Senão já tinha terminado o mundo lá atrás. Deus não permite nada nos acontecer, irmãos, nem tentação alguma que superior às nossas forças. Então é uma batalha constante de avançar, ganhar território, que o mal faz contra nossas vidas e contra a verdade, contra a justiça. É as trevas avançando, é o que acontece no mundo. Ainda continua a palavra, verso 13. Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Aí o dragão, quem que é o dragão mesmo? Não esqueça que a interpretação está no verso 9. O diabo e Satanás, a antiga serpente. E o dragão, o diabo, passou a perseguir a mulher que dera à luz o varão. É Maria que foi perseguida? Não. Quem que foi perseguida? A igreja. Mataram Tiago, quiseram matar Pedro, mataram Estevão, e depois os irmãos tiveram que fugir de Jerusalém, porque a perseguição estava terrível. E continuou perseguindo no Império Romano, e continua perseguindo depois no comunismo, continua perseguindo até hoje. É o diabo perseguindo a igreja. Mas só que a igreja tem refúgio. Onde que é o refúgio da igreja? No lugar preparado por Deus. Onde é o lugar preparado por Deus? Deserto. Ausência do mundo. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Deserto está longe das nações e na presença de Deus. Tal qual o povo de Israel foi chamado: sai do Egito e vem estar há 3 dias de caminhada no deserto. No deserto é Deus e o povo e Deus. Assim deve ser o crente, a igreja. Como disse o salmista: não tem bem maior na terra no seu Senhor. Minha alma suspira por ti, ó Deus. E outras expressões mais. Continuando, verso 14. O diabo persegue a igreja, por isso que aquela mulher é a igreja. 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Acho que eu já li esse verso antes. Vocês leram esse verso antes? Eu li esse verso antes. Verso 6, não está igual? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Lugar preparado para ser alimentada. E o verso 14, lugar preparado, onde é sustentada por um tempo
tempos e metade de um, faz quanto? Quando dá? Um tempo, tempos, e acrescenta metade de um tempo. Dá quanto? 3,5. Não importa se é anos, se é dias, se é minutos, se é horas, se é segundo. O importante é que é 3,5 tempos de Deus. E já sabemos que os 3,5 tempos de Deus saem desde quando Jesus morreu na cruz do Calvário e vai até o fim, a entrada da eternidade. Nesse tempo, entretanto, há assolação no mundo. O assolador está aí para isso. E haverá guerra. E a igreja vai estar sendo perseguida. Só terá livramento, só tem escape buscando ao Senhor, consagrando, reservando, fugindo para estar com Deus em isolamento do deserto espiritual. Quanto tempo nós temos na terra? Só sei que nós já estamos aqui 2.000 anos quase, mas não vamos ficar até o fim. Se não eu, se não você, a igreja fica. Agora nessa geração representada por nós e outros na face da terra. Mas passando essa geração, se vier outra, a igreja vai ser representada pela outra geração. E vai continuar a perseguição do diabo contra a igreja. O diabo vai conseguir destruir a igreja? Não. Mas entretanto ela continua a perseguir. O dragão continua a perseguir. Tanto assim que diz lá na frente, verso 17: e o dragão irou-se contra a mulher, mas não consegue nada contra a igreja, o todo. Ela ira-se contra a mulher, contra a igreja, e vai fazer guerra a quem? Ao resto da sua semente. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de... Ela intenta destruir a igreja, total, coletivamente, mas não, mas ela não desiste. A serpente continua atacando, perseguindo quem? A semente, os filhos, a descendência da igreja, os filhos da igreja. Nós somos igreja, irmão, mas ao mesmo tempo somos filhos da igreja, semente da igreja, fruto da igreja. Os anteriores a nós nos ganharam, nos geraram em Cristo Jesus, vamos dizer assim. Por isso que o irmão é perseguido, por isso que o irmão é tentado, por isso que o irmão é afligido. O diabo não consegue nada contra a igreja toda, mas a cada um dos irmãos ele concentra o seu poderio de fogo. Como Pedro disse, o diabo está em procurando a quem possa. Com a igreja toda ele não consegue nada, mas começa a atacar isoladamente. Por isso, irmão, não perca a comunhão da igreja. Ninguém esqueça de orar uns pelos outros. A união de 1, 2, 3, 4, etc. é que causa a força da igreja. Se 2 de vós estiverem unidos no propósito, concordar em alguma coisa, isto é registrado, união. Por isso que o diabo mais ataca hoje em dia é o aspecto da união, para estarmos todos desunidos. Tal qual um leão que ataca um rebanho. O leão não ataca o rebanho, não, ele procura isolar uma res, uma ovelha do rebanho. Aí juntam todos os leões em cima daquelas reses lá. Então não foge, não fica nas beiradinhas do rebanho, fica dentro. Então vamos repetir: 70 semanas estão determinadas até Jesus aparecer, vir, manifestar-se, cumprindo a palavra que o menino se nos deu, um filho se nos nasceu. 69 semanas correram, e as coisas na nação de
Israel foram reconstruídas, mas em tempos difíceis. Jesus vem, fica conosco, prega o Evangelho, morre por nós num concerto eterno. Com a sua morte faz cessar sacrifício e oferta de manjares. Faltou um pedaço que eu não falei. Por isso que o templo em Jerusalém tinha que ser destruído. E foi destruído. E até hoje não foi reedificado. Por quê? Para que não se fizesse mais sacrifícios. Matar cordeiro, novilhos, bodes. Não, Deus destruiu o templo. Mas por que isso? Porque a própria lei determina que o sacrifício de expiação do pecado daquele que está debaixo da lei tinha que ser feito em Jerusalém, no santuário ali colocado. Se não tem santuário, não tem sacrifício. Então com isso ficou aniquilado também materialmente a possibilidade de fazer sacrifício e oferta de manjares. Deus já fez com que tudo isso ruísse por terra. Primeiro que Jesus já cumpriu a realidade, e segundo que não tem tempo. E na lei está escrito: se alguém fizer sacrifício a Deus fora do templo em Jerusalém, está fazendo sacrifício, mas aos demônios. Por isso, irmãos, que quando nós nos apresentamos a Deus, ou quando vimos para a igreja para buscar a face do Senhor, aqui nós estamos nesse prédio, nesse templo, nesses bancos, assentados de pé, de joelho, mas espiritualmente nós estamos entrando nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque a adoração a Deus, o cultuar a Deus é em espírito e em verdade. Aí sim, estamos na Jerusalém celeste, na presença de Deus, no santuário. Agora o judeu que está na lei, ou qualquer um que quiser ficar na lei, nem sacrifício pode fazer, porque não tem templo. Foi destruído, e olha, 2000 anos. Estão querendo reedificá-lo. Deus dê graça para nunca conseguirem mesmo, porque vamos ter até evangelho, deixando a graça e voltando às figuras da lei. E em Gálatas capítulo 4 está escrito que todo aquele que quer submeter-se à lei está obrigado a cumprir toda a lei. E quem quiser submeter-se à lei, caído está da graça. E eu pergunto, quem é que vai restaurar a lei? Matando cordeirinho, novilho ou pombinho? Nunca mais. Mas continuemos. Jesus morre, é levado para o céu na metade da semana. E a última semana é a semana em que estão determinadas as guerras, e o assolador vem sobre as asas da abominação. E isso até ao... Quando Jesus vier, o que acontece? É destruído o assolador e a igreja é arrebatada para Deus. É levada para os céus. Por isso precisamos entender. Muitos estão dizendo que a tribulação vem depois, mas a tribulação vem agora. Desde que Jesus morreu, o diabo desceu até nós e tem grande ira. Esse é o tempo de grande aflição. Por isso que em Mateus capítulo 24, se não me engano, verso 26 diz: depois da aflição daqueles dias, verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mas depois desta aflição de 3 tempos e meio, Jesus vindo, cessa toda a dor para a igreja e vamos estar com Ele eternamente nos céus. O que temos tratado hoje são as 70 semanas, Daniel capítulo 9. Que Deus abençoe a amada igreja em Cristo Jesus.